Bom dia, galera! Mais uma semana começando! Que bom! Vamos agradecer por mais um dia. Bom, hoje tem aula de português e a gente tá vendo agora o assunto de vozes verbais. No último vídeo, voz ativa. Hoje, voz passiva. Vem? Deixa eu contar logo uma coisa. Na aula de hoje, vamos ter explicações, vamos ter correções e vamos ter música. Que tal? Se animou? Bem, a correção que eu me refiro é sobre a correção da atividade de casa que eu passei no último vídeo, sobre a voz ativa. Então, ao mesmo momento que a gente vai corrigir, a gente vai relembrar o que é essa voz ativa. Depois vai vir a explicação com a voz passiva. E por fim, a gente conclui com uma musiquinha onde vai fazer um apanhado dessas duas e ao mesmo tempo vai apresentar a última voz, que é a voz reflexiva, que é o conteúdo da nossa próxima aula. Página 101. Foi essa a primeira página da atividade de casa de vocês. A primeira questão, ela pede: que ação verbal conduz a mensagem no primeiro e no segundo quadrinho, respectivamente? Então, se ele está falando de ação verbal, o que ele quer é o verbo. Então, ele quer o verbo da primeira e o verbo da segunda, né? Aliás, primeiro e segundo quadrinho. Quando ele diz conduz a mensagem, é que este verbo, ele vai ser o núcleo do predicado. Então, é ele que vem trazer a informação da mensagem, ou seja, da frase aí, relacionada a essas duas imagens, ok? Na primeira frase tem: ele não defende a natureza. Quem é o verbo? Defende. Então aí a ação verbal é de não defender. No segundo, nós defendemos a natureza. Quem é o verbo? Defendemos. Ou seja, verbo defender. Então o verbo é o mesmo, só que num vai acontecer a defesa e no outro não acontece a defesa. Segundo, que elementos linguísticos nos dois quadrinhos apontam para a prática da ação verbal indicada por você na questão anterior? Como se chamam sintaticamente esses elementos? Ou seja, o que ele quer saber é quem é que vai praticar essa ação. Quem é que realiza a ação de não defender ou de defender? No primeiro quadrinho, ele não defende. Quem é que não está defendendo? Ele. Então, no primeiro quadrinho, o elemento linguístico vai ser ele. E no segundo quadrinho, nós defendemos. Quem é que defende? Nós. Então, o elemento linguístico aí vai ser nós. Calma lá, mas são duas perguntas. Agora ele quer saber, sintaticamente, ele e nós é o quê? Quando ele fala de sintaxe, ele está falando de sujeito, predicado. Então, ele e nós vão ser os sujeitos da oração. É ele que vai praticar alguma coisa, ou não praticar, né? No caso do primeiro quadrinho. Terceira questão: quais os alvos da ação expressa pela forma verbal indicada na questão 1? Qual o papel sintático desses alvos? Bom, então quando ele fala do alvo, quem é que vai sofrer essa ação? A de não defender ou a de defender? Então, em ambos os quadrinhos, quem sofre aí essa ação é a natureza. Quando ele diz não defende a natureza, defende a natureza. Então, é ela que está sofrendo. Agora, mais uma vez, ele quer sintaticamente. Quem seria aí a natureza? Então, sintaticamente, a gente precisa analisar essa parte, a natureza, funcionando no contexto, como um todo. E como um todo, a gente percebe que a natureza vai ser a resposta, vai ser o complemento para o verbo. Por exemplo, se eu dissesse ele não defende, ou se eu dissesse nós defendemos,
existiria um questionamento. Defender ou não defender o quê? Quem? Então, a resposta, que é a natureza, vai ser sintaticamente o objeto. Só que se você tá lembrado desse assunto, complementos verbais, né? Você sabe que existem dois tipos de objeto. O objeto direto e o objeto indireto. Quem defende, defende algo. Então, não apareceu preposição. Então, esse tipo de objeto vai ser um objeto direto. Na página 112, temos mais duas questões. Use SA para sujeito agente ou ODP para objeto direto paciente. Sujeito agente é quem vai realizar determinada ação verbal, né? É o sujeito que realiza, agente, ele está agindo. E ODP, né, que é o objeto direto paciente, é justamente o objeto, ou seja, a resposta, né, o complemento do meu verbo, só que aquele que sofre, ele é paciente, ele está sofrendo. É só lembrar, olha, nós como pacientes no hospital, a gente está sofrendo de algum mal, né? Estamos lá sendo cuidados. Então, o objeto paciente é aquele que sofre. Então, bora lá para as frases. Na letra A temos: muitos internautas compartilham fake news sem checagem das informações. Primeira coisa que a gente vai fazer é perceber aí quem é o nosso verbo. A palavra fake news, ele tá depois do nosso verbo. O verbo aí vai ser compartilhar. Se ele tá depois aí, né, compartilha essa fake news. Muitos internautas compartilham. Quem compartilha, compartilha algo. Que algo é esse? As fake news. Então, olha, perceba que ele é a resposta, ele é o complemento do verbo. Por isso que ele está depois desse verbo, fazendo parte de quê? Do predicado. Então, aí a gente não tem um sujeito. Não é ele que está realizando a ação. É ele que está sofrendo a ação. As fake news é que são compartilhadas. Então, tá sofrendo. Dessa forma, a resposta vai ser ODP. Letra B. A era digital consolida o futuro. Quem é o verbo? Consolidar, consolida. Era digital, que é a parte que está destacada, vem antes desse verbo. Mas ele está completando? Não. Se a gente dissesse a era digital consolida, consolida o quê? O futuro. O futuro é que é a resposta, o futuro que é o complemento para o verbo. E nada tem a ver com essa parte destacada. Na verdade, a parte destacada, ó, a era digital, é que está praticando a ação de consolidar. Desta forma, a era digital, que quem pratica a ação vai ser o nosso sujeito agente. SA. Letra C. Todos conquistaram algumas premiações no Festival de Contos. Quem é o verbo? Conquistar. Conquistaram. Todos conquistaram. Todos está realizando a ação de conquistar. É ele que pratica a ação. Está na posição A da nossa oração. Ou seja, no início da nossa oração. Tendo a compreensão de que essa oração ela está na sua ordem normal, então todos vai ser o sujeito. Então vai ser o sujeito agente. SA. Preconceitos geram violências inimagináveis. Quem é o verbo? Gerar. Geram. Violências inimagináveis está depois do nosso verbo. Então, essa frase ela também está na sua ordem normal. Por estar na sua ordem normal, né, sujeito e predicado, então a gente entende que violências inimagináveis faz parte do predicado. Desta forma, não poderia ser o sujeito. Para tirar a prova real, geram. Se a gente falasse preconceitos geram, gera o quê? Gera algo. Que algo é esse? A violência. Então, violência inimagináveis é a resposta, é o complemento do meu verbo. Desta forma, objeto direto paciente. ODP. Segunda questão. Todas as orações acima se encontram na voz ativa. Então ele já afirma isso. E é realmente, estão na voz ativa.
ativa. Concorde ou discorde da afirmação justificando sua resposta. Eita, me antecipei. Então, vocês devem concordar aí, né? Assim como eu já concordei fazendo a leitura aí do enunciado. E qual vai ser a justificativa? Bem, a justificativa é que em todas as orações vocês vão encontrar sujeitos praticando uma ação, né? A ação que vai ser expressa pelo verbo. Então, muitos internautas compartilham. Então, internautas compartilha, sujeito praticando uma ação. A era digital a gente já tinha colocado como sujeito agente. Todos a gente também já tinha colocado como sujeito agente, ou seja, nessas duas situações eles praticam a ação. Preconceitos geram. O preconceito está praticando a ação de gerar. Então, em todas as frases, vocês vão ter a voz ativa, que é quando aparece esse sujeito agente realizando uma determinada ação. OBS, observação. O fato de eu dizer que todos são voz ativa não significa que a resposta seja sujeito agente para todas as questões, não. Lembrando que na primeira questão a gente está analisando as partes destacadas. Continua sendo as respostas para a letra A, ODP, para a letra B, SA, para a letra C, SA e para a letra D, ODP. A gente está analisando as partes destacadas. Numa mesma oração, a gente pode ter o sujeito agente e o objeto paciente. Um não vai eliminar o outro, não, ok? Essa é a condição para a voz ativa. Tendo as situações explicadas, a revisão feita, agora vamos passar para a voz passiva. Ou seja, aquele coitadinho que vai sofrer. A voz passiva é como se fosse o antônimo da voz ativa, ou seja, é o contrário. A voz passiva é aquele que vai realizar uma determinada ação, certo? Foi isso que a gente viu até agora. A voz passiva é aquele que vai sofrer. Então, a gente vai evidenciar, a gente vai deixar em ênfase, em destaque, o sujeito que sofre determinada ação verbal. Então, ao invés de um sujeito agente, a gente vai ter um sujeito paciente. Vamos, então, à seguinte frase. A moça é ouvida pelo rapaz no rádio. Então, temos aí o sujeito, a moça, e o nosso predicado é ouvida pelo rapaz no rádio. Só que quando a gente fala sobre as vozes verbais, eu já falei pra vocês que a gente está estudando a relação sujeito e verbo. Quando eu digo a moça é ouvida, a moça, que é o meu sujeito, ela está realizando a ação ou ela está sofrendo a ação? Espero que você tenha dito que ela está sofrendo. A moça é ouvida. Desta forma, o sujeito, a moça, ele vai ser o sujeito paciente. Porque ele não está realizando a ação. Não é ela que está ouvindo alguma coisa. Ela está sofrendo a ação. A ação de ser ouvida. Um segundo exemplo. Seu filho foi ferido por uma criança na escola. Temos aí o sujeito, seu filho, e o predicado foi ferido por uma criança na escola. O meu sujeito, ele está praticando uma ação ou ele está sofrendo a ação? Se ele foi ferido, ele não está ferindo. Se ele ferisse, ele seria ativo. Ele estaria praticando a ação. Mas aqui aconteceu o contrário. Ele que foi ferido. Ou seja, ele sofreu a ação. Então, na parte seu filho foi ferido, o sujeito, ele vai ser um sujeito paciente. Então, esse agente paciente que a gente está falando o tempo todo é o indicador da voz passiva. Mas eu quero que você perceba uma coisa. Nessas mesmas frases, a gente está encontrando aí esses sujeitos pacientes, mas a gente encontraria também o agente da passiva.
Esse agente da passiva é quem vai realizar a ação. A moça é ouvida pelo rapaz do rádio, ela sofre a ação de ser ouvida. Mas quem está praticando a ação é o rapaz do rádio. Então veja, lembra que eu falei que a voz passiva seria o antônimo da voz ativa? Então ela é antônimo, ela é o contrário até na forma de se escrever. Então lembra que eu falei também que a voz ativa, ela seguia a ordem normal das orações? Então sujeito e predicado. A voz passiva é como se ele trouxesse o predicado, é como se ele trouxesse o predicado para frente. Lembra que eu falei que a gente iria destacar quem sofre? Repara, a moça é ouvida pelo rapaz do rádio, a gente já identificou como sendo a voz passiva. A moça, ela sofre a ação. Mas eu poderia transformar essa oração numa voz ativa? Poderia. Basta eu trocar as ordens. O rapaz no rádio, que é o agente da passiva, eu transformaria ele em sujeito. O rapaz no rádio ouviu a moça. Agora a gente tem o rapaz do rádio como sendo um sujeito, agente, porque ele realiza a ação de ouvir, e a moça passa a ser paciente, porque é ela que sofre a ação. Só que nessa situação, a gente dá destaque, a gente dá ênfase a quem realiza a ação. Então, é como se quem estivesse na frente é quem tivesse o destaque. Quando eu digo a moça é ouvida, agora o destaque da minha oração é a moça, é o fato dela ter sido ouvida. Então, o mais importante é ela ter sido ouvida e não por quem ouviu ela. É por isso que na hora que a gente escreve, a gente se comunica, a gente utiliza dessas vozes verbais, ora na ativa, ora na passiva. E ainda tem a reflexiva, tá? Que a gente ainda vai chegar. Diferente da voz ativa, a voz passiva, ela se subdivide em dois tipos. Temos a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Na voz passiva analítica, a gente vai ter essa estrutura daqui. Sujeito paciente mais um verbo auxiliar acompanhado de um verbo principal na voz passiva, mais a continuação do predicado. Muitos livros serão lidos pelas meninas. Os livros que sofrem aí a ação, né, eles serão lidos, eles não estão lendo, eles serão lidos, ele está sofrendo a ação, ele vai ser o sujeito paciente. Até agora, ok. Serão lidos. Temos dois verbos aí. O verbo ser, né, serão, e temos o verbo ler, lidos. Serão, ele vai ser o verbo auxiliar. E lidos, olha, lidos, que é quem tá apontando aí a situação passiva, ele vai ser o meu verbo principal na voz passiva. Pelas meninas, vai ser a continuação do meu predicado. Serão lidos pelas meninas é todo o meu predicado. E a voz passiva sintética, qual é a estrutura? Essa daqui. Verbo principal na voz ativa, mais a partícula passivadora se, mais o sujeito paciente. A única diferença entre a voz analítica e a voz sintética é que a voz sintética, ela é mais resumida e vai sempre aparecer na voz sintética a partícula apassivadora. Então a gente chama de partícula apassivadora porque esse si, ele vai indicar a voz passiva. Por isso é apassivadora, ele passiva as coisas. Então um exemplo, alugam-se apartamentos. Então a gente tem aí o verbo alugar. Ele é o verbo principal da minha oração. Tá na voz ativa porque existe aí uma ação sendo feita, né? A ação de alugar.
Só que a gente tá falando de voz passiva. Como é que aparece aí, então, uma voz ativa na voz passiva? Então, essa voz ativa, ela vai ser apassivada quando eu coloco esse se. Alugam-se. E o apartamento é que vai sofrer essa ação de ser alugado. Por isso, apartamento vai ser o nosso sujeito paciente. Vamos mais um outro exemplo. Cria-se muito gado aqui. Temos aí o meu verbo principal, criar é o verbo, eu começo com ele, cria. Existe uma ação sendo feita, a ação de criar, então seria aí a voz ativa, que vai ser apassivada quando eu coloco o se, cria-se. Ou seja, alguém que está criando muito gado aqui, o gado é quem está sofrendo a ação de ser criado. Por isso, sujeito paciente. E agora, como forma de revisar tudo que a gente viu até agora, vocês vão ouvir uma paródia feita pelo professor Alex. E ele é do canal Pro Alex, tá? Um canal muito legal, onde ele cria várias músicas, várias paródias para diversos assuntos da nossa língua portuguesa. É um canal que eu sugiro que vocês sigam, tá? Ou seja, essa paródia não foi feita por mim. Eu apenas já conheço o canal dele, acho bacana e trouxe para vocês como uma forma de ilustrar, uma forma de dinamizar o nosso conteúdo. Então, palmas pro Alex. Você entendeu vozes verbais? Se não entendeu, não tem problema, não, que agora vai rolar então uma explicação de cada tema, breve explicação. Você entendeu vozes verbais? Se não entendeu, não tem problema, não, agora vai rolar então uma explicação de cada tema, breve explicação. Sovaco pra começar a estudar vozes verbais. Calma que eu vou mostrar as três relações que traz entre o sujeito e o verbo. Veja como vão ficar, nisso não há nenhum mistério. Vem que eu vou te explicar. Você entendeu vozes verbais? Se não entendeu, não tem problema, não, agora vai rolar então uma explicação de cada tema, breve explicação. Professor, por que o senhor está fazendo isso comigo, professor? Não faz isso comigo, professor. Você entendeu vozes verbais? Se não entendeu, não tem problema. Faça uma leitura agora vai rolar então das observações que ele sai colocando no vídeo dele, tá? Breve explicação. A primeira é a voz ativa, o sujeito é o agente. A segunda é a voz passiva, o sujeito é paciente. Temos passiva analítica, chamada pronominal. E por fim reflexiva, onde o sujeito é o tal. Na primeira o sujeito é agente do verbo, na segunda é paciente, sofredor, tudo certo. Na terceira o sujeito se acha o tal, é agente, paciente, mas um cara legal. Só a voz passiva se tem um VTD, o OD vai na frente, não dá pra esquecer. Verbo participe, auxiliar é crescente. Levante sua voz, vem e cante com a gente. Você entendeu vozes verbais? Se não entendeu, não tem problema, não, que agora vai rolar então uma explicação de cada tema, breve explicação. Você entendeu vozes verbais? Se não entendeu, não tem problema, não, que agora vai rolar então uma explicação de cada tema, breve explicação.
Então a gente encerra nossa aula com essa música. Minha sugestão é que vocês sigam o canal dele e como tarefa de casa, vocês vão responder as páginas 143 e a página 140. As questões, elas estão relacionadas às explicações sobre voz passiva. Então, próxima aula, voz reflexiva. Tchau, tchau.